Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da oitava rodada do Brasileirão. Terminou agora há pouco, segunda-feira, dia 30 de maio, agora à noite, a oitava rodada do Brasileiro, com um empate Internacional 1, Atlético Goianiense 1. Mano Menezes não está conseguindo fazer o Inter jogar bola, continua no meio da tabela, jogou mal. O Atlético Goianiense jogou melhor, acabou empatando no segundo tempo, fez um pontinho, mas ainda está na zona do rebaixamento. Mas o Jorginho parece que está dando uma cara nova para o Atlético Goianiense. Veremos. E a gente tem, nessa oitava rodada, um novo líder. O Palmeiras é o novo líder. O Corinthians, que era líder, virou terceiro colocado. Todos têm o mesmo número de pontos. Palmeiras, Atlético Mineiro, novo vice-líder e Corinthians. Mas nos critérios, o Verdão está na frente. O Coritiba voltou ao G6, melhor ainda, na quarta colocação, ou seja, no G4. Coritiba venceu bem o Botafogo e cresceu. O São Paulo perdeu a chance de ser líder no sábado, caiu uma posição, mas continua no G6. Está bem colocado. E a novidade no G6 é o Atlético Paranaense, hein? Com o Filipão, cresceu muito de produção e já é o sexto colocado. Lá embaixo nós temos ainda Atlético Goianiense, Juventude, Ceará e Fortaleza. Aliás, Ceará e Fortaleza se enfrentam quarta-feira agora, aquele jogo atrasado. Se o Ceará vencer, ele sai da zona do rebaixamento e coloca o Cuiabá. Se o Fortaleza vencer, ele continua na lanterna. Olha que campanha decepcionante do Fortaleza, que ainda não venceu nesse Brasileirão. Mas antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê um likezinho ali, dê sua opinião. Tem vídeos aos montes, Série A, Série B, Série C, Série D do Brasileiro, a última divisão do Campeonato Paulista, enfim, tudo para você lá. Bom, vamos começar então com a rodada falando do novo líder, o Palmeiras. O Palmeiras enfrentou o Santos, um clássico muito bom na Vila Belmiro. Santos que deixou o G6 com essa derrota, perdeu de 1-0 do Palmeiras, mas olha, o Santos jogou bem, encarou o Palmeiras de igual para igual. O Santos teve um gol que foi corretamente anulado, teve um empurrão do Léo Batistão, né, no gol que depois, nessa jogada, saiu o gol do Santos, o Marcos Leonardo, mas o gol realmente foi bem anulado. O Palmeiras teve um pênalti, mas muito bobo do zagueiro uruguaio do Santos, que empurrou pelas costas do Marcos Rocha. O Rafael Veiga, depois de 24 penalidades, perdeu o pênalti, meteu a bola na trave. Mas mesmo assim, numa cobrança de escanteio, já para a reta final do jogo, o Gustavo Gomes cabeceou, a bola desviou no lateral do Santos e matou o goleiro do Santos. Gol do Palmeiras. Palmeiras foi a 15 pontos, líder do campeonato, com os mesmos 15 do Atlético Mineiro, mesmos 15 do Corinthians, mas nos critérios é o novo líder. E para o Santos, a derrota o fez sair do G6, cair para a nona colocação com 11 pontos. Um pontinho atrás do Atlético Paranaense, que é o primeiro ali dentro do G6, né? Ele é o sexto colocado. Então tá na briga o Santos, mas caiu nessa rodada. E o Palmeiras é o novo líder porque o Corinthians ficou no empate com o América Mineiro 1-1. O Corinthians foi dominado, hein? A maior parte do jogo o América Mineiro jogou melhor. O América Mineiro que teve um belo gol do Aloysio, o Boi Bandido, no primeiro tempo, que estava também, o VAR acertou, estava impedido, mas a pressão foi do América, bola na trave e tal. Chegou no segundo tempo, o Boi Bandido, o Aloysio, foi lá e fez 1-0. Corinthians martelou, a torcida vaiou, acabou empatando. Se o Boi Bandido marcou lá, o Mosquito marcou aqui. Empatou o jogo, numa cabeçada do Roger Guedes que o goleiro espalmou, e o Mosquito foi lá e fez 1-1, mas o resultado para o Corinthians foi bom, hein? Porque o América foi melhor mesmo jogando em Itaquera. Corinthians com 15 pontos, ficou agora de primeiro para terceira colocação, deu uma caidinha, mas está brigando ali na primeira colocação. O problema é que a bola do Corinthians está ruim. O Corinthians está jogando muito mal. E o América, esse pontinho para ele, dá para falar que ele está com 11 pontos na décima colocação, mais um ponto atrás do G6. Dá para brigar. Assim como fez no ano passado, dá para brigar. Então essa é a citação. Quem entrou nessa briga dos 15 pontos, Palmeiras, Corinthians, foi o Atlético Mineiro. Aos pouquinhos ele vai se acertando, hein? O Atlético Mineiro ganhou do Avaí de virada por 2-1. No primeiro tempo, o Morato fez um lindo gol, fez 1-0 para o Avaí. O Atlético martelou e não conseguiu. No segundo tempo, o Avaí deu aquela recuada básica, o que acaba sendo normal. O Hulk fez um golaço
o seu quinto gol na competição. Ele tem junto com o Erickson do Botafogo com 5 gols, o Caleri é o artilheiro isolado com 8. Aí depois o Sacha acabou virando o placar. Atlético também está crescendo de produção no Brasileiro, assim como o Palmeiras, considerados os favoritos, né? Atlético fez 2-1, 15 pontos Palmeiras em primeiro nos critérios, 15 pontos Atlético segundo nos critérios, 15 pontos o Corinthians terceiro nos critérios. O Avaí, com essa derrota, continua na 13ª colocação, 10 pontos, 2 do G6, onde ele já esteve, mas evidentemente vai ter que remar aí. Importante é que ele está afastado, pelo menos por hora, da zona do rebaixamento. Acho que o primeiro objetivo é esse. Bom, se a gente falou dos 3 primeiros, vamos falar do Coritiba, que voltou ao G6, ou melhor, agora no G4. E voltou com uma vitória maiúscula diante do Botafogo, hein? Botafogo, que estava brigando com o Coritiba, era briga pelo G6, tanto que a vitória do Coritiba deixou o Coritiba por 1-0, foi a vitória do Coritiba, com 13 pontos na 4ª colocação, e jogou o Botafogo com os mesmos 12 do Atlético Paranaense, mas nos critérios de desempate, o Atlético Paranaense entrou no G6 e saiu o Botafogo. Bom, o Coritiba fez o gol com o Igor Paixão, moleque que está mostrando serviço aí nesse Campeonato Brasileiro. E o Coritiba é o único dos times do Brasileirão que não perdeu em casa em 2022, hein? Eu até anotei aqui, em 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. Campanha brilhante no Couto Pereira. Claro que para você ter um algo mais, você vai ter que também conquistar resultados fora. Mas dentro de casa, o Coxa está maravilhoso. Já o São Paulo, com os mesmos 13 pontos do Coritiba, mas nos critérios é o 5º colocado, jogou no sábado com o Ceará 2-2. É verdade que eu entendo que o São Paulo foi melhor, São Paulo finalizou muito mais, São Paulo teve mais posse de bola e tal, mas não basta isso, né? Logo no começo do jogo, o Caleri fez mais um gol, 8 jogos, 8 gols, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Mas num erro de saída de bola do Arboleda, o Kleber acabou empatando. Ainda no primeiro tempo, o Caleri ajeitou uma bola para o Rodrigo Nestor, o Rodrigo Nestor deu um tapa, fez 2-1. Veio o segundo tempo, São Paulo martelou, o Luciano perdeu o gol e tal, mas numa bola que para mim estava impedido, o VAR deu gol. Você vai falar, pô, mas vai brigar com o VAR? A linha que foi mostrada depois era uma linha meia torta e até agora a CBF não se posicionou. Mas enfim, o Ceará não tem nada a ver com isso. Foi lá, foi valente, empatou 2-2. O São Paulo, 5º colocado com 13 pontos. O Ceará na zona do rebaixamento com 6. Porém, quarta-feira agora, depois de amanhã, enfrenta o rival Fortaleza naquele jogo a menos. Se vencer esse jogo, o Ceará sai da zona do rebaixamento e aí joga o Cuiabá para lá. Bom, falei do quarto Curitiba, 5º São Paulo, o 6º foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que foi jogar em Cuiabá e acabou vencendo por 1-0. Detalhe, hein? O Atlético Paranaense com o Filipão vem crescendo muito de produção, hein? Se classificou na Libertadores, agora fez 1-0, gol do garoto Vitor Roque. 7 jogos sem vencer na Arena Pantanal, o Cuiabá vai desabando, hein? Mandou embora o Pintado, o time só piorou. Não contrata ninguém, deixa o auxiliar lá, isso aí é erro de gestão, hein? Cuiabá, o 16º, uma posição acima da zona do rebaixamento com 8 pontos. Um pontinho só à frente do Atlético Goianiense e do Juventude. 2 do Ceará, só que o Ceará tem esse jogo a menos. Se ele vence, o Cuiabá já vai ficar na zona do rebaixamento essa rodada, hein? Veremos isso na quarta-feira. E o Atlético com 12, os mesmos 12 do Botafogo e do Flamengo, mas nos critérios é o 6º, entrou no sonhado G6. Botafogo, eu falei para vocês, com 12 é o 7º, perdeu o jogo do Curitiba. E o Flamengo, no clássico contra o Fluminense, fez uma virada espetacular. Ganhou do Fluminense por 2-1. O Cano fez 1-0. Olha o Cano aí fazendo gol. Terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Fez 1-0, como o Cano gosta de fazer gol no Flamengo, hein? Mas o Flamengo com o Andreas Pereira acabou empatando num belo chute de fora da área. E aí, no segundo tempo, o Gabigol, num bate-rebate dentro da área, o Gabigol chutou, o zagueiro tirou lá de dentro, a bola entrou realmente. O Flamengo foi pressionado. O Fluminense finalizou o dobro de vezes do Flamengo. O Hugo, que era vaiado pela torcida, foi o grande personagem do jogo. E graças ao Hugo, o Flamengo venceu, subiu, já é o 8º colocado com 12 pontos, os mesmos 12 pontos do Atlético, que está no G6, hein? Olha o Flamengo chegando aí. E o Fluminense perdeu, 11º colocado, 11 pontos, um pontinho atrás do G6, também está na briga.
Então você vê que essa briga aí tá muito, mas tá muito ali próximo os times um do outro. Você pode ter certeza que a cada rodada nós teremos novidades no G6. Me parece uma certeza, né? Mas lá na frente, eu acredito que o Palmeiras vai se classificar na Libertadores nas oitavas de final e o Atlético Mineiro também, e aí eles se enfrentarão nas quartas da Libertadores. Pode ser que esses dois que estão pontuando aí larguem um pouquinho o brasileiro, e aí os outros clubes podem até ter um pouquinho mais de chance. Vamos dar uma olhada nessa situação aí, que tudo indica que os dois vão fazer, um dos dois vai para a semifinal, e essas duas jogos das quartas de final devem ser sensacionais. Bom, falei que o Flamengo é o oitavo, o Santos, que perdeu do Palmeiras, é o nono, o América, que empatou com o Corinthians, é o 11º, o Fluminense, que perdeu do Flamengo, é o 12º, o Internacional empatou jogando muito mal hoje muito mal. Fez 1-0, é verdade, com o Wanderson no primeiro tempo, mas o Atlético foi melhor e jogou melhor e foi perdendo por 1-0 para o intervalo. Veio o segundo tempo, o Churin fez um gol de cabeça e o Atlético fez um ponto importante fora de casa, embora merecesse a vitória. Bom, o Inter com 11 pontos é o 12º colocado. Está próximo, como todos ali, do G6, mas não engrena. O Atlético Goianiense com 7 ainda está dentro da zona do rebaixamento, mas o Jorginho já está dando uma cara nova para esse Atlético Goianiense. O Avaí, que eu falei para vocês, perdeu do Atlético 13º com 10. O Bragantino jogou no sábado, abriu a rodada e empatou com o Goiás 1-1. O Arthur, que está voltando depois de longo tempo de lesão, fez 1-0 para o Bragantino. O Nicolas fez 1-1. O Bragantino está despencando na tabela, 10 pontos, 14º colocado. É só 2 do G6, eu sei. Mas ele vem despencando rodada a rodada. O Goiás já está logo em seguida. 14º Bragantino com 10, 15º Goiás com 9. E aí o Cuiabá, que perdeu em casa do Atlético Paranaense, é 16º com 8. Aí você tem o Atlético Goianiense com 7, zona de rebaixamento, 17º. Juventude, o Juventude, que nessa rodada empatou com Fortaleza, lá em Fortaleza por 1-1. Fortaleza continua na lanterna, o único time que não venceu no campeonato, e o Juventude vai fazendo seus pontinhos. Mas o Juventude tem 7 pontos, 18º colocado na zona de rebaixamento. O Ceará, que empatou com São Paulo, 19º com 6 pontos na zona de rebaixamento. E o Fortaleza, hein? Tem que tomar cuidado, Fortaleza. Pode ser tarde depois, hein? Claro, é a oitava rodada, faltam 30. Mas é sempre difícil, né? Bom, então nós temos Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Coritiba, São Paulo e Atlético Paranaense na zona da Libertadores. Atlético Goianiense, Juventude, Ceará e Fortaleza na zona de rebaixamento. A competição, a nona rodada, vai só no final de semana. Só no final de semana. Teremos no sábado, 16h30, América e Cuiabá, né? Os dois ali que estão na zona de um meio para baixo. Cuiabá pode até entrar na zona do rebaixamento, pode entrar em campo na zona do rebaixamento. Jogo perigoso. 19 horas, Avaí e São Paulo. O Avaí querendo voltar no G6 e o São Paulo de olho ali na liderança. Mais uma vez, né? Sempre na liderança e não consegue. Jogo também difícil para o São Paulo. O Atlético Paranaense no G6 recebe o Santos. Briga pelo G6. Porque o Atlético Paranaense tem 12, o Santos tem 11. Briga direta pelo G6. E no sábado às 19 horas, o Ceará com o Coritiba. O Ceará pode até deixar desse meio de semana a zona de rebaixamento, mas se não deixar vai ter outra chance com o Coritiba que está no G4. Coritiba que vai bem em casa e não vai bem fora. Veremos agora. Aí no domingo nós teremos às 11 da manhã Juventude e Fluminense. Juventude, zona de rebaixamento. Fluminense querendo voltar, querendo entrar no G8. 16, Palmeiras e Atlético Mineiro. Olha que jogão. Líder contra o vice-líder. Aquilo que eu falei, eles, para mim, tenho certeza, podem me cobrar que eles vão se enfrentar nas quartas de final da Libertadores, mas já farão esse jogão no domingo. Domingo também temos Flamengo e Fortaleza. Olha o Fortaleza, olha o pedreira do Lanterna Fortaleza. Domingo, 19 horas, Bragantino e Inter, dois times que estão caindo de produção. E aí a rodada vai encerrar na próxima segunda-feira, quando o Botafogo recebe lá no Engenhão o Goiás. E eu volto na próxima segunda-feira com todos os detalhes da nona rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!